Bom, os nossos exercícios é sobre calorimetria, tá? Então, nós vamos ter aqui, o primeiro exercício, mostra uma tabelinha nutricional, tá? Se vocês olharem as tabelinhas, como eu já expliquei em aula online, né, na aula anterior, nós vamos ter o valor energético. Se vocês observarem aqui, ele dá em quilocaloria, ou seja, a gente consumiu aquele alimento tem tantas calorias, tá? Só que quando a gente consome, a gente tem que transformar essas calorias em energia, porque são energias que a gente vai estar recebendo, que é de acordo com o valor diário, né? E aí a gente vai gastar essa energia através da atividade física, né? Então, antes não eram colocados em quilojoules e depois, em uma determinada data, foi estipulado pelos órgãos específicos, né? Que na tabela nutricional precisaria ter também quilojoule, que era a energia. Então, aqui em física, nós temos para transformar uma caloria em joules. Então, ele fala que uma caloria é 4,18 joules. Porém, esses joules aqui, a gente pode arredondar para 4,2, tá? Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, esse 75, exatamente 75 por 4,2, você vai obter os 315 kJ, tá? Então, aqui, ele quer 20 quilocaloria em joules, então é só pegar o 20, né? Multiplicar por 4,2, tá? Então, eu vou estar transformando isso em energia, porque muitas vezes nós vamos precisar usar isso em energia, tá? Se eu multiplicar isso daqui, vai dar 84 joules, tá? Bom, 8.000 joules em calorias. Então, aqui ele já quer ao contrário. Então, você vai pegar o 8.000, tá? E vai dividir, porque você tem em calorias, né? Você tem em joules. Você quer em caloria, então você vai dividir por 4,2, tá? Mas aí vocês façam essa continha aqui. E é dessa maneira que nós fazemos esse tipo de exercício, tá? Bom, o terceiro ele fala, um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114 caloria por grau Celsius. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 para 50? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte, quando eu falo em receber caloria ou doar caloria, ceder caloria, então a primeira coisa eu tenho que tirar os dados do exercício para saber se eu estou recebendo ou estou cedendo, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho a massa, tá? Essa é a massa. Eu tenho o calor específico do ferro e a variação de temperatura. De 20 tá aumentando para 50, ou seja, eu vou precisar ganhar temperatura, ganhar quantidade de calor, né? Então, ó, o que? Então, nós vamos usar a formulinha do macete, tá? Então, quantidade de calor, a massa é 600, o calor específico 0,114, tá? Vezes de 20 está passando para 50, então a variação de temperatura é 30, tá? Fazendo essa continha aqui, vai dar 2.052 calorias, ou seja, ele vai precisar de 2.052 calorias para aumentar 30 graus Celsius, tá? Bom, essa é a letra A. Na letra B, ele já vai diminuir a temperatura. Ó, qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder, tá? Para que sua temperatura varie de 20 para -5.
Então, como ele vai ceder, vai ser negativo. Mas por que vai ser negativo, né? Como que eu sei que vai ser negativo? Porque a diferença, olha só o que vai acontecer. Se eu fizer a massa, né, vezes a quantidade, calor específico, vezes, porque o que é a variação de temperatura? Não é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a minha temperatura final, a final é menos 5. E se eu fizer menos 5 menos a inicial, vai dar menos 25. Então, isso aqui vai dar menos 25. Então, se eu multiplicar, fizer essa multiplicação por menos 25, vai dar um número negativo. Então, vai dar menos 1.710 calorias. Ou seja, ele vai ter que ceder 1.710 calorias para diminuir de 20 graus Celsius, vai passar a ser menos 5 graus Celsius. Ele vai ter que ceder caloria, tá? Então, o próximo. Uma xícara de 5 gramas, de 50 gramas, desculpa. Então, olha, então o que eu fiz? Essa tabelinha fui eu que criei, tá? Então, vamos lá. Uma xícara de 50 gramas tá aqui, 50 gramas. Está a 34 graus Celsius. Se ela está a 34 graus Celsius, a temperatura inicial dela é 34. Colocam-se nela 250 gramas de água, que está aqui, a 100 graus Celsius. Inicial está a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é de 94, ou seja, naquele momento que misturar a água quente na xícara, elas vão trocar calor e vai ter um equilíbrio térmico. Quando as duas chegarem em 94 graus Celsius, não há mais troca de calor entre elas. Elas podem perder calor, elas podem esfriar por convecção, que vai perdendo calor no meio ambiente, né? Vai trocando calor com o meio ambiente. Mas entre elas não vai ter mais troca de calor, vai permanecer nos 94 graus Celsius. Então, a temperatura final das duas é 94. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, olha lá, não vai ter troca de calor com o meio ambiente. Com o meio ambiente vai acontecer isso, vocês sabem que se eu deixar um leite quentinho em cima de uma mesa, ele vai perdendo calor, mas para o meio ambiente, tá? E aqui não vai acontecer, só vai ter troca de calor entre a xícara e a água. Determinar o calor específico do material que a xícara é constituída. Ou seja, a água eu sei que é 1, né? Que eu não precisaria nem colocar aqui, é 1. Mas quem é o calor específico da xícara? Eu não sei, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer quantidade de calor. Então, a gente vai fazer assim, ó, quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor da água. Como vão entrar em equilíbrio térmico, nós vamos pegar igual a zero, tá? Então, a quantidade de calor, né, que é a somatória dos dois aqui, da xícara, então nós vamos pegar os dados da xícara. Então, é M vezes C vezes TF menos, sempre assim, tá? TI. Isso é da xícara. Mais M da água, vezes, é uma macete, tá, gente? C vezes TF menos TI, tá? Isso igual a zero, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? A massa da xícara. Bom, a massa da xícara é 50, então 50 vezes. Calor específico da xícara, eu não tenho. C. Temperatura final da xícara, 94. Menos da xícara inicial, era 34. Fecha os parênteses. Mais a massa da água, 250, vezes calor específico da água, 1, vezes temperatura final da água,
é 94, continua sendo 94, com equilíbrio térmico, e a inicial dela era 100. Então, vamos lá. 50 vezes C vezes 94 menos 34, 60, certo? Mais 250 vezes 94 menos 100 dá menos 6. 250 vezes menos 6 vai dar, deixa eu fazer conta, 1.500, certo? Então, eu já vou mudar aqui o sinal, né? Menos 1.500, tá? Igual a zero. E aqui é zero também, tá, gente? Igual a zero, não pode esquecer. Bom, daí vamos lá. 3.000 C, né? 50 vezes 60, menos 1.500, igual a zero. C igual 1.500 dividido por 3.000. Então, o calor específico da xícara vai ser 0,5 caloria por grama graus Celsius. Certo? Então, essa é a quantidade do calor específico da xícara, certo? Que era o que a gente estava procurando, tá bom? Então, essa é o exercício 4. 5. Um bloco de alumínio de 500 gramas... um bloco de alumínio, 500 gramas, está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Ok. Determine a massa de gelo a 0 graus Celsius que é preciso colocar em contato com o alumínio para se obter o sistema alumínio-água a 0 graus. Aqui ele deu alguns dados, calor específico do alumínio, calor latente de fusão do gelo. Por quê? Então, é o seguinte, gente, o bloco de alumínio, ele tem uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, vamos pegar aqui, ó, o alumínio, a massa dele, 500 gramas, massa. Está a uma temperatura de 80, essa é a temperatura inicial dele, tá? Inicial. Determine a massa de gelo a 0 graus, que é preciso colocar em contato com alumínio para se obter no sistema alumínio-água a 0 graus. Então, vocês concordam que, olha só, eles querem colocar gelo nesse bloco de alumínio 0 graus, certo? Para esse gelo ir derretendo, porém vai ficar alumínio e água a 0 graus, ou seja, o bloco de alumínio vai ter que perder caloria. Esse bloco de alumínio aqui vai ter que chegar no 0 graus. Só que aqui o gelo ele só vai derreter, porque o gelo vai estar a 0 graus e a água vai continuar a 0 graus, ó. Então vai entrar calor sensível e calor latente. Porque o calor sensível vai ter troca de temperatura e o calor latente não. Só vai ter troca de estado físico, porque o gelo vai virar água, mas a temperatura dele não vai mudar. Então, ele quer saber o quanto eu vou precisar de gelo. Quantidade de gelo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou precisar do calor... Aí, eu vou fazer digitadinho, bonitinho. Então, olha só. Eu vou precisar calor sensível do gelo, do alumínio, desculpa. Alumínio, mais o calor, mais quantidade de calor latente, porque não vai trocar temperatura, só vai derreter o gelo. Alumínio, água, tá? Latente do gelo, tá? Vai entrar em equilíbrio térmico, 0 graus.
e não vai mais ter troca de calor. Então, o calor sensível do alumínio vai ser massa vezes C, que é o calor específico, vezes TF menos TI. Esse é o calor sensível. Mais o calor latente. O calor latente é só M vezes L. Lembram? A formulinha é M vezes L, quando não tem diferença de temperatura, igual a zero. Então, a massa do alumínio, eu tenho um bloco de 500 gramas. O calor específico do alumínio, 0,21. Vezes temperatura. A temperatura final está 80, vai virar 100. Então, a temperatura final vai 0 menos 80. Mais a massa do gelo. Eu não tenho, então a massa do gelo vai continuar. E o calor latente de fusão do gelo é 80 caloria por grama, igual a zero. Esse 80, gente, é aqui, ó, tá? Então, eu vou até fazer um desenho aqui, ó. Calor latente de fusão do gelo. Então, é esse valor que tá vindo aqui, ó. E não é este. Este aqui tá vindo aqui. Temperatura inicial do alumínio, certo? Bom, então vamos lá. Opa. Vamos continuar, né? Então, bom, fazendo essa continha aqui, eu vou ter que multiplicar 500 por 0,21 por menos 80. Então, como aqui já vai dar negativo, então eu vou colocar 80m, desse lado já vou dar 80m, tá? E já vou passar esse resultado aqui para o outro lado. Então, já vamos fazer na calculadora para ficar melhor. Quinhentos vezes 0,21 vezes 80. 8.400, tá? Então, eu vou ter 8.400 e vou passar para cá. Então, vai ficar M igual 8.400 dividido por 80, tá? Então, 8.400, já deu aqui, opa, 8.400 dividido por 80, 105 gramas. Então, eu vou precisar de gelo, 105 gramas, tá? Então, esse é o valor que eu vou precisar de gelo para obter alumínio água a 0 graus Celsius, certo? Bom, um bloco de gelo de massa 400 gramas está a temperatura de menos 30 graus Celsius, sob pressão normal. Então, aqui eu tenho, gente, todos os dados do meu exercício. Então, esse daqui é o mais complicadinho. Então, vamos lá. Eu tenho um bloco de gelo, a temperatura de menos 30 graus Celsius. Beleza. Aqui estão todos os dados que eu preciso desse exercício. Ele fala assim, letra A. Determinar a quantidade de calor necessária para transformar totalmente esse bloco de gelo em vapor a 0 graus Celsius. Gente, é assim, ó. Ele está a menos 30 graus. Ele vai ter que passar ser gelo a 0 graus Celsius. Por quê? Porque nós vamos ter que chegar no ponto de fusão. E o ponto de fusão é 0. Então, menos 30 é gelo e 0 é gelo, que é o momento que ele vai começar a transformar em água. Então, olha só, menos 30 vai transformar em 0. Então, nós vamos fazer aqui, ó, tem mudança de temperatura. Então, a primeira conta que eu tenho que fazer é menos 30 para 0, quantidade, ó, vou ter que pôr
calor sensível, eu vou chamar de Q1, tá? Massa vezes C vezes TF menos TI, certo? Porque vai ter mudança de temperatura. Então, quanto de água eu tenho? De gelo, 400 gramas, vezes o calor específico do gelo. O calor específico do gelo está aqui, ó, 0,5, calor específico, tá? 0,5, vezes a variação de temperatura. Quem é o TF? TF é a temperatura final. Então, de menos 30 vai para zero. Então, 0 menos, tem que abrir entre parênteses, porque o menos também tem entre parênteses e vai acabar ficando positivo. Então, aqui eu vou precisar, aqui vai dar 2.000 vezes, dá 6.000 calorias. Aqui eu vou precisar de 6.000 calorias para ele passar do menos 30 para o zero. Agora, ele vai do zero para o zero. Então, é um calor latente, porque ele vai mudar de fase, vai mudar de estado físico, porém não de temperatura, tá? Então, eu vou precisar calor latente. Quem é o calor latente? M vezes L. Então, quanto eu vou precisar de calor latente? A massa vai continuar 400. O calor latente, ó, latente, fusão, latente, vapor, hein? Cuidado, tem o V e tem o F. Eu quero de fusão, 80. 400 vezes 80 dá 32.000. 32.000 calorias. Daí eu vou para a terceira fase, onde ele já virou água. Essa água ela vai aquecer até 100 graus Celsius. Então, eu vou ter o Q3, que vai ser a massa vezes o calor específico, TF menos TI. Fechou? Quem é a massa? 400. Quem é o calor específico da água? 1. Qual vai ser a variação de temperatura? 100, porque de 0 vai passar para 100. Então, 100 menos 0. Aqui, eu vou precisar de 40.000 calorias. E aí, finalmente, eu cheguei no Q4. Quem é o Q4? Massa vezes calor latente. Por que calor latente? Porque ele vai transformar a água em vapor, porém a 100 graus. Não tem mudança de temperatura. Então, 400 vezes calor latente de vapor, 540. Essa continha, ela vai dar, eu nem usei a calculadora, vai dar 216.000 calorias. Bom, até chegar no final, quanto de caloria eu preciso determinar a quantidade de calor necessária para transformar totalmente esse bloco de gelo em vapor. Então, eu vou fazer a somatória Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, que tudo isso vai dar 294.000 calorias, que é a mesma coisa que 294 quilocaloria, tá? Essa daqui é a solução da A. Então, eu tenho isso aqui, nunca vai existir. Vocês é que têm que fazer todas as transformações. Eu sempre faço em bolinha, porque fica muito mais fácil para a compreensão. Daí, nós vamos construir o gráfico da temperatura. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou colar na outra parte, aqui eu já tenho o que? Eu tenho as bolinhas que eu construí. Agora, aqui eu vou colocar a resolução. Já tá pegando, deixa eu pôr aqui, ó. Opa, aqui no cantinho, vou ter que diminuir isso aqui, só para vocês
entenderem, tá? Ó, aqui está a continha que nós fizemos. Então, no primeiro momento, ele não subiu de menos 30 para 0 graus, mas quantas calorias eu precisei? 6.000. Tá aqui, ó. Como eu coloquei quilocaloria, é 6 quilocaloria, não 6.000, 6, né? Olha, de menos 30, ele precisou de 6 quilocaloria. Bom, esse momento aqui, ó, o primeiro momento foi o calor. Esse aqui é o Q1, ó. Aqui é o Q1, tá? Houve mudança de temperatura, que nem eu dei lá nos slides. No Q2, de 6.000 para 32.000, eu usei, daqui até aqui, eu usei 38.000, 38 quilocaloria. Então, eu não vou colocar o próximo número como 32, eu vou pôr a somatória. Então, 32, 38. E aqui não houve mudança de temperatura, ó. Aqui foi calor latente, ó, calor latente. Não tem, então aqui é o Q2. Tá? Q2. Aí, do 38, eu vou precisar de mais 40.000 para ele chegar nos 100 graus. Então, olha lá, para ele chegar nos 100 graus, ele subiu do zero, ó, do zero até o 100. E ele precisou de 40.000, ó, de 38 mais 40.000, que é o que tá aqui, ó. Vai ser para 78. Vai ser o quê? 3. Daí, quando chegar no 78, eu vou precisar de mais 216.000 calorias, que eu vou chegar no 294. Mas, na última etapa dele aqui, não tem transferência, não tem mudança de temperatura. É calor latente, então, ó, não tem mudança de temperatura. E aqui é o Q4, tá? Então, isso daqui é o gráfico deste exercício, ok? Espero que vocês entenderam e qualquer coisa nos falamos na nossa aula. Muito obrigada.